Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos ler a Bíblia, queridos. Capítulo 10, versículo de número 36. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Vamos lá? Todo mundo junto agora? E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Queridos e amados, a gente fala de tanta guerra. Esses dias eu conversei com um irmão e ele me falava assim: eu passo luta lá onde eu trabalho. Aí eu fui perguntar a história dele. Eu passei luta lá onde eu passei e tal. É tanto problema na empresa, nos trabalhos, aonde quer que a gente está, a gente enfrenta luta, problemas. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa, que essa palavra ela é verídica. Os inimigos do homem serão os seus familiares. Sabe aonde a gente tem a maior luta? É no seio da família. Sabe por quê? Porque é com alguém que a gente ama. Você sofre por alguém que você ama e você quer bem. Os inimigos, os que nos faz mais sofrer na nossa vida, são os nossos. Os nossos nos fazem sofrer. Por que faz sofrer? É que nós queremos, irmão. Isso vem de qualquer pai de família. Nós queremos que a nossa família seja perfeita. Nós queremos que a nossa família seja modelo, seja exemplo. E com isso, às vezes, nós cobramos aquilo que nem nós fomos, nem nossos pais foram, e nem nossos filhos serão. Há uma cobrança. Tem pessoas que você observa que eles sufocam a família para querer que a família alcance um patamar de perfeição. Mas não. As nossas guerras são travadas no seio da nossa família. E o pior que nos faz sofrer tanto às vezes, porque é ruim você ver um pai falando dos filhos, é ou não é? Eu mesmo fico todo desajustado. Eu me lembro que eu tinha um amigo, e ele, não sei se era comigo que ele gostava, eu ia viajar com ele, e ele começava a xingar os filhos no carro comigo viajando, só nós dois. Ele falava: aquele menino meu, aquele é um cafajeste. Aquele menino, aquela menina, não vou falar nome, por favor, era um grande amigo meu, ele é um grande amigo meu. Aquela menina minha só me dá dor de cabeça. É uma, desculpa a expressão que eu vou falar, é uma sem vergonha. Ele falava dessa forma. Mas ele falava assim porque sabia que eu não ia ajudar. Que se alguém fosse ajudar ele falar mal, acho que ele dava no revólver. Ele ficava bravo. Porque aquilo é um sentimento de momento. Nós queremos todo o bem para a nossa família. E por isso nos faz sofrer demais. Está entendendo isso aqui? Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Por que é o da própria casa? Porque você queria que o seu filho fosse perfeito. Você queria que o teu esposo fosse perfeito. Se pudesse pegar o seu esposo, irmãs, olha para cá, e modelar ele, fazer dele uma massinha. Como é que chama aquelas massinhas das crianças lá de modelar? Massinha de modelar. Os pais aí que têm filho pequeno sabem, né? Se pudesse, né, irmãs? Pegar o marido. O que você ia corrigir no teu marido, hein, irmã? Meu Deus, era coisa demais, não era? Ô, irmão, o que você ia fazer com a tua esposa se pudesse modelar ela, hein? Do seu jeito. Meu Deus do céu. Alguns iam dizer: pastor, eu ia destravar aquela opção, fala demais. Colocar a opção mais calma, fala menos. Não é assim? Mas não tem como. Nós precisamos entender que é a nossa família o lugar em que nós travaremos as maiores guerras e que nos fará sofrer muitas das vezes, mas isso não pode deixar afetar o nosso sentimento pela nossa família. Vamos começar
refletindo pela Bíblia. O que é família? Vamos lá? Família é isso. 2 irmãos estavam no campo trabalhando. De repente, um se levanta contra o outro e o mata. E aí? Família, guerra travada no meio da família. A mãe foi chorar porque um irmão matou o outro, mas ficou a guerra travada. É assim ou não é? De repente, irmão, isso é para crente, olha para cá. Está Noé. Noé planta uma vinha, fica meio alegre do vinho que ele mesmo produziu. O filho dele, coitado, entra dentro de casa e de repente depara com o pai nu. Na sua infantilidade, chama seus irmãos. O pai já acorda meio ruim da cabeça e já amaldiçoa o menino. Uma maldição do menino, a família. Então o pai, a família, você tem poder de abençoar e tem poder de amaldiçoar também a sua família. Quem é você aqui? Aquele que abençoa a sua casa ou aquele que amaldiçoa como Noé, o seu filho? A guerra é travada, não é? Noé amaldiçoou e aí as consequências foram terríveis. Depois na família de Abraão, nosso pai na fé, o grande Abraão, ele vai ter um filho com a sua serva egípcia. Olha que luta. Meu irmão, deslizes acontecem em todas as famílias. Não há perfeição nas famílias. Não cobre isso. Você também não é perfeito. O coitado do Abraão, o homem amigo de Deus, deitou com a serva. Tem um filho chamado Ismael. Vocês estão tudo em silêncio, hein? Estão assustados. E aí, meus amados, Ismael, depois vem o filho da promessa, que é o Isaac. Nasce depois, porque quem promete é fiel para cumprir. Deus promete, ele cumpre. De repente, numa festa linda de aniversário do menino foi desmamado, o Isaac. Quando o pai atenta para a situação, está lá o Ismael, tendo problema com quem? Com Isaac, a ponto de matar o Isaac. Aí a irmã Sara já levanta e diz: eu não suporto mais esse menino, esse Ismael. Some com esse Ismael da minha vida. Ele ficou angustiado, foi falar com Deus. Deus falou: atende sua mulher. Irmão, tem vezes que Deus está mandando você ouvir sua esposa, viu, irmão? É para cá. Esse negócio, eu sou cabeça, nunca ouço a minha esposa. Olha Deus mandando ele ouvir Sara. Tem conselho que vem de Deus através da boca da tua esposa. Ou a tua esposa nunca te deu um conselho de Deus? Claro, se ela é uma mulher de Deus, vai ter conselhos que ela vai te dar, que são conselhos maravilhosos da parte de Deus. Pode mandar embora. Imagine para um coração de um pai arrumar o lanche do filho, do Ismael, o filho mais velho, e dizer: meu filho, vai embora, porque você não vai herdar aqui junto com o meu Isaac. Eu imagino que Abraão chorou muito. Luta na família ou não é? Na família tem luta. De repente, meus amados irmãos, Isaac tem um filho. Ou seja, Jacó tem tem Isaac, que é o filho da promessa, e Isaac tem 2 filhos, é isso mesmo? Jacó e Esaú. Lá no meio daqueles irmãos, um engana o outro. Aquilo trouxe uma contenda terrível naquela família, que o Esaú falou que matava o Jacó, custava o que custasse, ele matava. Precisou Jacó fugir de casa. Quem sabia disso, que tem famílias que vivem essa turbulência que eu estou pregando aqui? Eu estou dizendo para vocês que nós somos família, e que família, como diz o Mike, tem tempestade, tem vendaval na nossa família. Nós queríamos e sonhamos e almejamos que nós tivéssemos os filhos mais perfeitos, mas fosse exemplo, que a gente pudesse pegar eles e colocar num quadro e botar aqui: olha para o meu filho, olha como é que ele é perfeito. Mas ele é humano. E como humanos que somos, fracos que somos, nós temos fraquezas e falhas.
E as confusões. Lembrando das duas meninas, lembra das meninas Raquel e Leia? Algumas versões diz Lia. As duas casaram com o mesmo rapaz. E era toda noite uma guerra. Uma queria que o rapaz dormisse com ela, a outra queria, não, é comigo que ele vai dormir hoje. Os meninos traziam frutos. Aí um dizia, me dá os frutos. Não, é para minha mãe. E era aquela guerra dentro de casa. Uma gerou filho, a outra não. De repente elas estavam brigando e dizendo assim, olha, me dá-me filho ao meu marido, senão eu vou morrer, eu quero filhos. E o marido ficou atribulado no meio daquela situação. Estou eu no lugar de Deus para resolver o problema? Eu estou mostrando para vocês que problema na família sempre existiu. Divórcio não é a saída. Problema no meio da família sempre existiu. E você perdeu o ânimo com o casamento. Eu não vou me casar porque isso é uma desgraça, não tem paz. Não, eu vou desistir dos meus filhos. Eu vou botar para fora de casa. Eu não vou mais receber, eu não vou mais congratular com eles. Tu está errado. Eles são a tua família. E você deve amar a sua família do jeito que ela é. Você não pode virar as costas para a sua família por ela não ser o modelo que você quer. Ela é a família que Deus te deu. Quem está entendendo diz amém. Eu estou trazendo à luz uma reflexão aqui, que Jesus dizendo que a guerra que o homem vai travar, que os inimigos às vezes estão dentro de casa. Você está dormindo às vezes junto com o inimigo. Alguém que quem sabe não te apoia. Deixa eu dizer para você aqui, eu vou falar isso aqui bem olhando nos olhos de vocês, que eu não tenho medo de pregar não. Eu vou olhar no seu olho. Sabia que você se torna um inimigo do teu marido quando você começa a cobrar aquilo que ele não pode te entregar? Sabia que você começa a ser uma inimiga do teu cônjuge quando você começa a cobrar dele aquilo que ele não é? É como a Adna olhar para mim e falar, meu amor, dá para você ficar branquinho do olho azul? Não tem como, meu irmão, entregar isso para ela. Não tem como. Olha, tem como ser. Olha, eu quero que você seja assim. Ô Jefferson, dá para você prosperar aí e me dar uma vida melhor? A única coisa que eu posso garantir é que eu vou lutar. Se eu vou conseguir, eu não sei. Quando você começa a cobrar da tua esposa aquilo que ela não pode te oferecer, você se torna inimigo dela. Quando você não valoriza o que ela faz dentro de casa, você não valoriza as lutas cotidianas que ela faz. Quando você não valoriza o banheiro que ela lavou, a roupa que ela lavou, você está dormindo do lado, você está sendo inimigo da tua esposa. Quando você não valoriza, irmã, o abraço do teu marido, o gesto carinhoso do teu esposo, você está sendo inimiga do teu marido. Quando o teu marido levanta lá, num domingo, e vai lá na sua monte de vasilha, suja, e aquele camarada pega aquele bombril assim, cheio de fé, aquela esponja de aço, e põe aquele detergente, e lava aquela louça, e deixa lindo. Ele está dizendo para você assim, eu te amo. Do jeitinho dele, mas está dizendo para você, eu te amo. Quem está entendendo diz amém. Oh, esse aqui gosta de comer esse sério, viu? Ele está dizendo assim, quando ela faz uma comidinha, ou ele também, né? Quando o esposo olha para a esposa assim, ó, de vez em quando fazer eu não faço, mas eu dou meu jeito. Ontem mesmo eu queria que a família fosse comigo para Ponta Grossa, e a esposa estava cheia de afazeres, eu falei assim, deixa o almoço comigo. Ela pensou assim, acho que ele vai fazer. Deu na hora, eu casquei fora e comprei. Com a participação da irmã Elisângela. Deu tudo certo. É assim ou não é, meus amados? Esse é o jeito. Temos que valorizar a família, apesar das imperfeições. E não começar a cobrar. Muitas das vezes os nossos filhos não servem a Deus com a felicidade com que poderiam servir, porque nós estamos cobrando aquilo que nem nós fomos um dia. Deus está dizendo para nós aqui, ó, a sua família tem imperfeições. As lutas são travadas no meio da família, mas eu estou no meio da sua família.
E eu vou lutar pela sua família. Ô irmão, é teu sangue. É teu sangue. Como é que você vai virar as costas para a tua família? Como é que a gente vai amar um mais do que o outro? Eu vejo alguém falando assim, ai, eu gosto mais da mãe que do pai, ou do pai que da mãe. Eu não tive isso em casa. Lá em casa não teve isso. Eu não consigo, eu já tentei traçar uma linha tênue, onde eu separasse meu pai da minha mãe, quem eu amava mais. Eu não consigo. Eu amava os dois de igual modo, era muito presente na minha vida os dois. Eu sinto que as minhas filhas da mesma forma. Elas têm um carinho por mim, a mesma coisa que tem pela mãe. Porque a gente está presente. Por mais que a nossa família não seja aquilo que nós esperamos, Deus está dizendo hoje nesse culto, lute pela sua família. Gaste tempo de qualidade com a sua família. Às vezes nós viramos as costas porque às vezes não fala a mesma fé e não tem a mesma fé que nós. Mas é a nossa família, e daí? Nós temos que lutar por eles, orar por eles, pagar um preço por eles, para ver se Deus tem misericórdia e salva a vida deles. Veja como é que você veio aqui comigo. A história de Jacó que eu mencionei no início, ou seja, de Jacó e Esaú. Mas eles não terminaram brigados. Eles terminaram como? Se perdoando e se abraçando. A família de Jacó foi uma família que teve muita luta. Um dos filhos de Jacó deitou com a sua concubina. É um escândalo, não é? Um escândalo. Um dos filhos de Davi deitou com a sua própria meia-irmã. O outro filho de Davi matou o seu irmão. Mas, no entanto, da linhagem de Davi veio o nosso Senhor e Salvador Jesus. Você consegue entender que apesar de luta, nós não podemos amaldiçoar a nossa família? Apesar dos problemas que eles enfrentam, da nossa boca tem que sair uma palavra de vitória. Uma palavra que Deus vai mudar a história da nossa casa e da nossa família. A história de Esaú e Jacó terminaram com eles se abraçando e propondo perdão. Lembra que um menino chamado José foi jogado pelos seus irmãos dentro de uma cova da cisterna seca? Depois foi vendido para ser escravo. O tempo passou. Deus fez aquele menino tornar-se um governador. E quando ele tornou-se governador e Jacó morreu, os seus irmãos disseram, agora a nossa vida está acabada. Esse menino vai vingar de nós. Vai vingar, ele vai fazer a gente sofrer agora. José falou, não, eu te amo, meus irmãos. Aquilo que aconteceu foi uma permissão de Deus para o crescimento e união da nossa família. Eu não vou virar as costas para vocês, eu vou sustentar vocês com o melhor do Egito. A história que era para terminar com um final infeliz, terminou com um final feliz, José perdoando os seus irmãos, e o perdão foi permanente. Quem está entendendo diz amém. Por mais que a sua família passou por alguns altos e baixos, por mais que a sua família, olha para cá, enfrentou momentos que hoje não é bom nem falar, porque traz feridas, faz sangrar de novo. Mas no final eu declaro em nome de Jesus que será a paz. Deus está dizendo, perdoa teu cônjuge e eu vou abençoar a tua vida. Ame os teus filhos como eles são e eu darei para eles um futuro maravilhoso, porque eu ouvirei as tuas orações. Você consegue entender isso? Você precisa entender que apesar das dificuldades dos nossos, eles são os nossos familiares. Quem percebe, olha para cá, um povo mais rebelde do que Israel, existe? Que rejeita Jesus?
que não gosta, não aceita o Senhor como Salvador. Mas quem percebe o amor de Jesus por Israel? Quem percebe o amor do Senhor por Israel? Mexe com Israel para você ver. Porque eles são os parentes do Senhor pelo sangue. Mexe com Israel. A Bíblia chega a dizer assim: ó, aquele que orar por Israel, eu vou abençoar. Agora você está achando que você não pode perdoar alguém da tua família? Que você não pode estreitar o relacionamento? Que você não pode abençoar a tua família? Deus está dizendo que as guerras são travadas na tua família, mas lá também terão grande vitória para ser contada lá na sua família. Irmão, não adianta você casar e ficar olhando assim, dizendo assim, ó, irmã, ai, mas o esposo da minha irmã é uma bênção, olha que maridão maravilhoso. Aquele homem deve ser um santo homem de Deus. Mas você não sabe o que a irmã passa dentro de casa com o infeliz. Valoriza o céu, mulher. Tem homem que acha, ai meu Deus, mas aquela irmã, meu Deus, aquela mulher é maravilhosa. Imagine eu casado com uma mulher. Irmão, você não sabe o que o esposo dela passa para suportar ela. Valoriza a sua, rapaz. Valoriza a sua casa. Valoriza seus filhos. Às vezes a gente, estou dizendo para mim mesmo, a gente cobra demais. A gente cobra demais, a gente vive uma vida preocupado com A, com B, com C, com D. E às vezes a gente não tem uma qualidade de vida. Viva com a sua família. Ame, perdoa quantas vezes precisar. Dá a mão para ele levantar. E Deus vai te usar para fazer da tua casa uma bênção. Em nome de Jesus. Quem está disposto a lutar pela sua casa hoje aqui? Eu queria que esse culto terminasse hoje com você valorizando um pouco mais a sua família. Você acha tão bonito quando você vê aquela família juntos, né? Tirando foto, reunido. Pois é, mas é aquela família. A sua é outra. Abrace a sua família. Seja um pai coruja que nem Geraldinho. Tá vendo o Geraldinho aqui de São Bernardo? Pelo amor de Deus. É coruja, né? Cadê as meninas dele? Tá aqui? A Joyce ganhou o neném, não tá aqui. Mas esse pai aqui, irmão, é um paizão coruja. Tudo que ele saia para comprar para os filhos. Eu fui pastor dele lá. Deixa eu ir para Curitiba, deixa eu levar isso, que a Joyce gosta disso. A Juliana gosta daquilo. É assim ou não é? É aquele paizão. É assim que você tem que prestar atenção nos seus filhos. Deus te deu, confiou em você, a sua casa, o seu lar, a sua família. Não dá para você sair falando mal dos seus. Eu olho para minhas filhas, já tem tanta gente para falar mal. Se eu não ajudar, se eu não orar, se eu não abraçar. Já tem tanta gente para falar mal dos seus. Se você não abraçar, não orar, não chorar com eles, quem vai ajudar eles? Pague um preço pela sua casa. Ore pela sua família e Deus vai te dar vitória no seio da sua casa. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil conviver, porque eles não são os anjinhos que a gente queria, que nós queríamos que fosse. Eu sei que às vezes eles não são a perfeição toda que nós queríamos. Não é, mas eles são os nossos. E quem está aqui hoje e ouviu essa palavra, e você quer lutar pelos seus aqui hoje? Eu sei que a sua família, tem família que ela é perfeita, é maravilhosa, ela é linda, louvado seja Deus, mas a maioria tem as suas lutas. E eu quero nesse momento orar pelas famílias. Essa é o recado que Deus mandou entregar, curto e objetivo. Não fica escolhendo demais. Não fica, não. Ame como eles são. Releva os defeitos. Supera os defeitos. Valoriza as qualidades. E Deus vai ajudar vocês a caminharem juntos. Quem crê no que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Glória a Deus. Fica de pé. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de receber uma oração junto com a tua família aqui no altar? Seja com teu filho, com a tua filha, seja com teu esposo, com a tua esposa. Tem alguém nessa noite que ouviu essa palavra e quer uma oração, breve oração, aqui no altar pela sua família? Se tiver alguém, sai do teu lugar.
Eu tenho, olha, 2 minutinhos para esperar alguém aqui que deseja uma oração ao lado da sua família aqui no altar. Se for marido e mulher, pode vir. Se for pai e filho, mãe e filha, pode vir. Eu vou orar por vocês aqui. Enquanto o Maico vai cantando, vocês vão vindo para o altar. As famílias que querem receber oração juntos, nós vamos orar para Deus dar vitória para as famílias que precisam de união, de afeto e de força para continuar. Vamos cantando, Maico. Mas se o Senhor não edificar, em vão se trabalhará. Por isso devemos pedir a Deus para cuidar do nosso lar. Guarda minha casa, Senhor. De paz e harmonia. Mais alguém que quer oração? Mais alguém? Sai do teu lugar e vem à frente. Quem quer oração pela sua casa? Olha aí, famílias inteiras aqui na frente, que reconhece que precisa da presença de Deus para a sua casa. Irmãos, às vezes não é o que eu falei, não há perfeição. Não há perfeição. E você não fica cobrando isso porque você não é perfeito. Mas nós vamos orar pela sua casa e o Senhor vai mandar um anjo lá. E o Senhor vai trazer força. Tem família chorando aqui no altar. Vai ter perdão para a sua casa. Vai ter um novo tempo para a sua família. Esse casamento será reconstruído. Essa família será abençoada. Vamos cantando. Tem mais gente vindo. Guarda minha casa, Senhor. Guarda minha casa, Senhor. Guarda minha casa, Senhor. Protege o meu lar. Guarda minha família, para que a minha casa possa ser um espelho de paz e harmonia. Irmãos, o pastor Ademar conta um caso aqui para nós, um testemunho, não é um caso, é um testemunho de um pastor. Ele pegou a sua esposa em pleno ato, traindo ele. E aquele pastor levou o caso para a igreja e foi tratado o assunto. Mas ele falou: eu quero a oração da igreja pela minha esposa, porque eu perdoo a minha esposa que me traiu. O pastor fez isso. Parecia que era uma loucura ele perdoar aquela mulher que fez isso com ele. Não parecia uma loucura? Mas o pastor conta que no final da vida daquele pastor, sabe quem estava com uma cadeirinha do lado da cama de hospital, limpando ele, trocando ele e ajudando na hora que ele mais precisava? A esposa que ele havia perdoado. Eu sei que tem famílias aqui com traumas terríveis, com feridas expostas, mas o sangue de Jesus vai cicatrizar feridas aqui nesta noite. Alabassuri, alabaia. Levanta a mão para cá, irmãos. Levanta a mão para cá. Senhor Deus, sara as feridas, cicatriza as feridas aqui nesta noite. Cicatriza as feridas dessa alma. Abençoe essas famílias aqui hoje, Pai. Traspassa esses corações. Ó Deus, derrama a tua graça. Derrama, Senhor, a tua misericórdia. Traz estrutura para essa família. Traz perdão para essa família, Senhor. Ó Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus de amor. Abençoe esse casamento. Abençoe esse lar. Abençoe os nossos filhos. Abençoe essa igreja amada aqui nesta noite.
derramando as ricas bênçãos dos céus. Abençoa, meu Pai, o teu povo, em nome de Jesus. Dá um abraço nesse teu familiar aí, bem apertado. E pode voltar depois para o seu lugar, isso. Vamos cantando, vai abraçando, vai voltando para o seu lugar. Pode assentar, meus irmãos. Guarda minha casa, Senhor. Guarda minha casa, Senhor. Guarda minha casa, Senhor. Guarda minha casa, Senhor. Protege o meu lar. Guarda minha família, para que a minha casa possa ser um espelho de paz e harmonia. Às vezes a gente espera muita coisa. Eu lembro de Davi, quando Davi caiu em adultério com Betseba. Aí o primeiro filho do adultério faleceu. Mas Deus, eu fico impressionado com Deus que trabalha em cima de ruínas. Às vezes quando alguma coisa quebra ou estraga, a gente quer jogar fora e descartar. Mas Deus reconstrói. Ele tinha caído com Betseba, Deus pega para ele e dá da união de Davi com Betseba, a ex-mulher de Urias. Deus dá Salomão para ele. Um menino que trouxe tanta alegria e que foi bênção para o reino. O homem que deixou para nós escrito aqui Provérbios, Eclesiastes e tantas coisas maravilhosas que ele escreveu. Com seus próprios erros nós aprendemos quantas coisas. Um Deus que trabalha em cima de ruínas. Você tinha tudo, quem sabe, para desistir da tua casa, desistir da tua família, largar teu marido, largar tua esposa. Mas Deus te deu força para você continuar, para você lutar. E Ele é poderoso para te abençoar. Eu me lembro de uma tia minha que ela casou com um moço que bebia muito, criado no alambique, fazendo cachaça. Aprendeu a beber com 12 anos. E ela casou com ele bebendo. E ele foi tornando cada vez mais alcoólico, cada vez pior. E ela chegou a um ponto dele vai ficando mais velho, mais fraco. Ele bebia e caía no caminho de casa. Alguém achava ele caído. E um dia, já cansada, a gente falava com ela assim: tia, mas a senhora aguenta isso? Que sofrimento? Ela dizia: eu casei com ele, eu sabia que ele bebia. Eu sabia quem era ele. Eu vou lutar por ele até o final. Comidinha do bom e do melhor, a cama limpa, aquela tia caprichosa, aquele edredom bonito na cama. Ele chegava, às vezes, bêbado, sujo. Ela levava para o banho, dava um banho e botava ele na cama. E um dia ela estava quase desistindo de tudo. Ela está no centro da cidade, uma senhora passa por ela e diz assim: não desista do teu marido. Deus ainda vai libertar ele da bebida. Aí quando ela volta para casa, ela diz assim: eu vou chegar em casa e vou achar ele são. Achou ele deitado debaixo de uma árvore, roncando, bêbado, igual um porco. Mas sabe o que Deus fez? Cumpriu a palavra. Libertou ele da cachaça. Ele passou a andar com ela bonitinho, social, indo para a igreja com ela. O apelido da minha tia, irmã gêmea da minha mãe, é Branca. Minha mãe é preta e ela é branca. E aí, a tia Branca ia para a igreja, ele dizia: Branca, não está na hora do culto? Não está na hora de a gente ir para a igreja? Deus libertou ele da bebida antes de chamar ele. Aleluia. Deus vai restaurar famílias aqui hoje. Quem crê nessa palavra, meus amados? Restaurar, às vezes, não é que está separado já não. Às vezes está na mesma cama. Mas é como eu falei, às vezes são inimigos na mesma cama. Deus vai trazer cumplicidade, reciprocidade, amizade, companheirismo, para nós vencer as lutas em nome de Jesus. Amém? Que Deus me ajude. Estou te pregando para mim. Que eu seja, pelo amor de Deus, que eu seja um pastor, que as minhas filhas depois não venham precisar procurar outro pastor para desabafar, porque não tem em mim a confiança. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, e vocês também.
Que nós sejamos amigos dos nossos filhos, para amanhã ou depois eles terem alguém com quem eles possam falar. Porque às vezes nós não proporcionamos isso para eles. Eles vão desabafar com pessoas que não os amam de verdade, que não querem bem para eles de verdade. Então que nós sejamos aquela mãe presente, aquele pai presente, que por mais que dói ouvir certas coisas, nós possamos ouvir e ter um conselho de Deus para dar. Deus abençoe. Quem entendeu essa palavra diz amém.